de que os envolvimentos se deem apenas por pensamento. Então, muito boa noite para todos e todas. Mais uma vez temos a felicidade de nos reunirmos aqui para esse momento que nos enriquece tanto, tão importante para nós, mas em que temos também a oportunidade de trabalharmos na seara do Cristo, secundando a espiritualidade superior que irá realizar importantes atendimentos. Nós podemos ajudá-los, cedendo bons frutos, mantendo o nosso pensamento elevado, mantendo bons sentimentos e nos concentrando no estudo que nós vamos realizar dos ensinamentos do Cristo. Essa página que nós vamos ler agora encontra-se no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo intitulado Pedi e Obtereis, e o item é o 23, Felicidade que a prece proporciona. Opa, peraí, acho que o meu áudio está baixo, vocês estão me ouvindo mal? Para mim está ótimo. Para mim também. Então tá bom, tudo bem. Então, repetindo, capítulo 27, Pedi e Obtereis, item 23, Felicidade que a prece proporciona, uma comunicação de Santo Agostinho, obtida em Paris em 1861. Santo Agostinho nos fala assim: Vinde, vós que desejais crer. Os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece, a prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós, já não há mistérios. Eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos. São as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Tão rápida entra ela por todos os vossos poros. Tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. Dulçorosas vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mesclas de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós, orai como o Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário.
carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam na alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Puxa, que belas palavras de Santo Agostinho. Nós que nos encontramos aqui, encarnados, nessa terra que para nós é imensa, mas que não passa de um grãozinho de areia flutuando no universo. Nós que aqui nos encontramos somos espíritos endividados, espíritos abraços com o sofrimento, com a adversidade. Mas nós que particularmente aqui nos encontramos nessa reunião, já encontramos o consolo dos ensinamentos do Cristo e, dentre eles, a consolação da prece. Quantos de nós aqui já não recorreram a esse recurso divino num momento de dor, num momento de prova, num momento de expiação? E quanto benefício! Então, estou passando por um sofrimento a um parente doente, ou eu estou doente, uma perda de emprego, uma separação, uma adversidade de qualquer ordem, e nós estamos ali oprimidos, opressos, sofrendo, um pouco, às vezes, desorientados, sem saber o que fazer, e aí então nos lembramos da prece. Provavelmente pegamos lá um livrinho do Emmanuel, Fonte Viva, pedimos a inspiração do alto, abrimos o livro, lemos a página e já começamos a nos sentir melhores. Daí fechamos o livrinho, fechamos os nossos olhos e dirigimos o nosso pensamento a Deus. E tudo à nossa volta continua exatamente como estava antes de fazermos a prece. A doença permanece, o desemprego permanece, a separação permanece, mas nós ficamos diferentes. A situação é a mesma, mas não estamos mais oprimidos, pessimistas, desesperançosos. Pelo contrário, sentimos que Deus nos ama e cuida de nós. Um refrigério de esperança acerena as nossas almas. Tudo em torno de nós permanece igual, mas nós ficamos diferentes com a prece. A prece é o caminho que nos leva a Deus. E Deus é amor, Deus é paz, Deus é felicidade. Essa página é cheia de imagens belíssimas que eu adoraria revisitar agora, mas como estou seguro de que todos têm o Evangelho, e como o nosso tempo também não é muito extenso, eu gostaria de enriquecer essa nossa reflexão deixando a sugestão da releitura desse item felicidade que a peça proporciona do Santo Agostinho, lá no capítulo 27 do Evangelho. Mas eu gostaria de complementá-la com um capítulo do Boa Nova, que tem muita relação com essa página de Santo Agostinho, chamada Comunhão com Deus. É o capítulo 19 do livro, desse maravilhoso livro aqui, que é o Boa Nova. E nesse capítulo nos conta Humberto de Campos as elucidações do mestre relativamente à oração sempre encontravam nos discípulos certa perplexidade, quase que invariavelmente em virtude das ideias novas que continham
acerca da concepção de Deus como Pai carinhoso e amigo. É impressionante que até hoje, 2000 anos depois do Cristo, a gente ainda encontra grafado. Eu vi isso comprar uniforme para meus filhos, estava lá na lojinha, tinha uns APTs, tinham lá temente a Deus, uma coisa assim. Então, aquela ideia de que há um Deus a ser temido ainda acompanha muitos de nós. Então, imagina quando Cristo veio, né, trazendo essa ideia de Deus Pai amoroso. Né? Isso levou um tempo para ser assimilado. Deus como Pai carinhoso e amigo. Aquela necessidade de comunhão com o seu amor, que Jesus não se cansava de salientar, lhes aparecia como um problema obscuro, que o homem do mundo não conseguiria realizar. Então, veja, Jesus apontava a necessidade de comunhão com o amor de Deus. Todos nós temos sede dessa comunhão com o amor de Deus. A esse tempo, os essênios constituíam um agrupamento de estudiosos das ciências da alma, caracterizando as suas atividades de modo diferente, porque sem públicas manifestações de seus princípios. Então, eles eram mais reclusos. Desejoso de satisfazer a curiosidade própria, João procurou conhecer-lhes de perto os pontos de vista em matéria das relações da comunidade com Deus e, certo dia, procurou o Senhor de modo a ouvi-lo mais amplamente sobre as dúvidas que lhe atormentavam o coração. Mestre, disse ele solícito, tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres atinentes à oração, mas sinto que minha alma está tomada de certas hesitações. Anseio por esta comunhão perene com o Pai. Todavia, as ideias mais antagônicas se opõem aos meus desejos. Ainda agora, manifestando meu pensamento acerca de minhas necessidades espirituais, a um amigo que se instrui com os essênios, asseverou-me ele que necessito compreender que toda a edificação espiritual se deve processar num plano oculto. Mas suas observações me confundiram ainda mais. Como poderei entender isso? Devo, então, ocultar o que haja de mais santo em meu coração? O Messias, arrancado de suas meditações, respondeu com brandura: João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio Espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. Os essênios levam muito longe a teoria do labor oculto, pois, antes de tudo, precisamos considerar que a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade em comum. No entanto, o que é indispensável é saber dar a cada criatura de acordo com as suas necessidades próprias. Nesse ponto, estão muito certos quanto ao zelo que os caracteriza, porque os ungüentos reservados a um ferido não se ofertam ao faminto que precisa de pão. Também eu tenho afirmado que não poderei ensinar tudo o que desejar aos meus discípulos, sendo compelido a reservar outras lições do Evangelho do Reino para o futuro. Futuro esse que estamos vivendo agora. Quando a magnanimidade divina permitir que a voz do Consolador se faça ouvir entre os homens sequiosos de conhecimento. Esse Consolador já veio, e é a doutrina espírita. Não tens observado o número de vezes em que necessito recorrer a parábolas para que a revelação não ofusque o entendimento geral? No que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. É que cada criatura deve estabelecer o seu
próprio caminho para mais alto, erguendo em si mesma o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, um imperativo da existência, e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Olha que beleza, que recurso maravilhoso. Então, aqui, né, se desejamos falar com alguém importante, se eu desejasse falar com o prefeito, o governador, o presidente, um juiz, quanta burocracia, marcar hora, pedir permissão, aguardar disponibilidade. E, no entanto, quem são esses diante de Deus? E nós podemos acessar Deus a qualquer momento da nossa existência. E assim como ser ouvido por uma grande autoridade, por alguém que admiramos muito, um grande artista, nos enche de alegria, pode trazer benefício, podemos solicitar coisas e sermos atendidos, uma vez que eles têm autoridade para realizar. Imagina o benefício de nós entrarmos em contato com Deus. Como é bom ter esse canal funcionando, aberto, livre, e podermos assim receber de Deus a inspiração para que façamos boas escolhas, para que nos encaminhemos bem, mantendo nossos pensamentos e sentimentos elevados, de maneira a aproveitar sempre positivamente o tesouro do tempo que Deus nos concede aqui na Terra. Não só para resgatarmos o nosso passado de erros, mas para darmos largos passos em direção à nossa perfeição e à felicidade. E a prece nos ajuda imensamente nesse caminho. O apóstolo escutou as observações do mestre, parecendo meditar austeramente. Entretanto, obtemperou. Mas a oração deve ser louvor ou súplica? Ao que Jesus respondeu com bondade. Por prece, devemos interpretar todo ato de relação entre o homem e Deus. Devido a isso mesmo, como expressão de agradecimento ou de rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes. Os que louvam podem ser somente preguiçosos. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem, com as suas mãos e com o seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar, na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria. Esse é um dos efeitos da prece. Quando nos colocamos humildemente diante de Deus, reconhecendo a superioridade do seu entendimento, do seu amor, da sua justiça e da sua vontade, passamos a aceitar melhor, a conviver melhor, de maneira mais saudável com as coisas que nos incomodam, que nós não podemos evitar, e que, no fundo, revoltarmos contra elas, a prece nos faz compreendê-las, nos torna mais fortes diante da dor e da adversidade, mais resignados, cientes de que se Deus está permitindo isso em nossas vidas, é para tirarmos um bom proveito, é para reavaliarmos as nossas escolhas, as nossas posturas, os nossos valores. Mas Jesus diz aqui, né, que
Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem com as suas mãos e com o seu pensamento. Esse é o filho que aprendeu a orar. Então, nós não devemos nos limitar à prece, aquele momento de recolhimento em que buscamos Deus, mas que o resto do nosso tempo, nos momentos de atividade, no trabalho, na convivência em família, com os vizinhos, com os companheiros de trabalho, na via pública, nos locais públicos, que o nosso comportamento seja coerente com a nossa prece. Mas João continua. E como ser leal a Deus na oração? Interrogou o apóstolo, evidenciando as suas dificuldades intelectuais. A prece já não representa em si mesma um sinal de confiança? Jesus contemplou-o com a sua serenidade imperturbável e retrucou: será que também tu não entendes? Não obstante a confiança expressa na oração e a fé tributada à providência superior, é preciso colocar acima delas a certeza de que os desígnios celestes são mais sábios e misericordiosos do que o capricho próprio. Vejam, Jesus repisa, volta a esse ponto muito importante. Quando nós fazemos preces, e normalmente nós temos pedidos a fazer, nós pedimos. Em geral, e não há problema nisso, nós estamos enfrentando alguma dificuldade, ou sabemos de alguém enfrentando uma dificuldade, e pedimos a Deus, né, que isso se resolva do melhor modo possível. E muitas vezes, no nosso entendimento, o melhor modo possível é acabar rápido o problema, desaparecer. Mas aqui, Jesus faz questão de dizer, olha, tenha confiança em Deus. Então, se essa tua aprovação está esticando além do que você gostaria, né, não se revolta, tenha paciência, tenha resignação, confia em Deus e continua orando, continua trabalhando, continua caminhando de cabeça erguida, confiante de que esse bom procedimento vai dar bons frutos e o sofrimento vai acabar, porque todo sofrimento um dia vai acabar, para todos nós. Dependendo, é claro, da nossa adesão às orientações do Cristo. Mas Deus não criou nenhum espírito, nenhum filho, para sofrer eternamente. Então, se nós somos os maiores interessados em que o nosso sofrimento cesse, ao invés de ficar simplesmente pedindo a Deus, afasta o sofrimento, tira o sofrimento, me cura, resolve meus problemas financeiros, nós devemos pedir a Deus forças para superar as adversidades a partir das nossas próprias ferramentas com que Deus nos muniu, né? Fazendo boas escolhas, tomando resoluções acertadas, mantendo viva a fé, a esperança, a certeza de que isso também é para o nosso bem. Mas, como todo sofrimento, vai acabar um dia, porque um dia não teremos mais essa necessidade. Isso é a confiança em Deus. Então ele diz aqui, né, é necessário que cada um se una ao Pai, comungando com a sua vontade generosa e justa, ainda que seja contrariado em determinadas ocasiões. Em suma, é imprescindível que sejamos de Deus. Quanto às lições dessa fidelidade, observemos a própria natureza em suas manifestações mais simples. Dentro dela agem as leis de Deus, e devemos reconhecer que todas essas leis correspondem à sua amorosa sabedoria, constituindo-se suas servas fiéis no trabalho universal. Já ouviste falar alguma vez
que o sol se afastou do céu, cansado da paisagem escura da terra, alegando a necessidade de repousar? A pretexto de indispensável repouso, teriam as águas privado o globo de seus benefícios em certos anos? Por desagradável que seja em suas características, a tempestade jamais deixou de limpar as atmosferas. Apesar das lamentações dos que não suportam a umidade, a chuva não deixa de fecundar a terra. João, é preciso aprender com as leis da natureza a fidelidade a Deus. Quem as acompanha no mundo, planta e colhe com abundância. Observar a lealdade para com o Pai é semear e atingir as mais formosas searas da alma no infinito. Vê, pois, que todo o problema da oração está em edificarmos o reino do céu entre os sentimentos de nosso íntimo, compreendendo que os atributos divinos se encontram também em nós. Então, de certo modo, a prece é um esforço que nós fazemos de ativarmos esses atributos divinos em nós, que, como eu disse, geralmente não vão modificar as nossas circunstâncias exteriores, pelo menos não imediatamente, mas certamente nos irão modificar muito interiormente. E isso, no fundo, conta muito mais. Eu hoje fiz um omelete de manhã para mim, e aí meu filho pequeno sentou do meu lado. E aí eu falei, você quer um pedacinho? Ele, eu quero sim. Eu falei, olha, tá quentinho, mas dá para comer. Aí coloquei na boca dele, aí eu tirei. Aí eu falei, não, filho, só tá um pouquinho quente. Ele falou, mas pai, você tem 50 anos, eu só tenho 7. Como assim, olha, a idade vai te dando resistência à temperatura. Né? Então, de certo modo, né, a prece avança a gente anos no que diz respeito à resistência à adversidade. Então, aquilo que para ele era intolerável, para mim era comida na temperatura boa. Né? Então, com as adversidades é a mesma coisa. Aquilo que leva algumas pessoas à loucura, o sofrimento que uma pessoa não suporta, uma provação que ela diz, não, isso é demais para mim, né? E desiste da vida, né? Perde a razão. Outro passa por aquilo ali de silêncio, levando seus dias um após o outro, convivendo. Muitos de nós convivemos com essas pessoas que passam por dores enormes e muitas vezes nem sabemos, porque elas não ficam por aí alardeando, reclamando, gemendo. Elas suportam com coragem, com resignação. E nós podemos nos contar nesse número e temos essa ferramenta imprescindível da prece a nos ajudar. É claro que nós ficamos muito felizes quando uma situação dessa encontra o seu término. Né? É o caso de uma doença em família. Puxa, ficamos felizes quando o nosso ente querido encontra liberado daquela doença, do sofrimento. Mas a nossa felicidade não pode depender exclusivamente do rearranjo das situações que nos envolvem, porque ainda temos necessidade da diversidade. Então, se eu não posso mudar o exterior para adequá-lo à minha condição íntima, eu posso mudar o meu íntimo para que o exterior me afete menos, para que eu compreenda melhor as coisas, para que eu tenha uma resistência moral mais ampla. Então você vê, às vezes a pessoa passa uma adversidade pequena e se destrambelha toda, e a outra suporta uma dor moral incrível e permanece ali erguida, firme, confiante. A prece pode nos ajudar muitíssimo nisso. O apóstolo guardou aqueles esclarecimentos cheio de boa vontade, no sentido de alcançar a sua perfeita compreensão. Mestre, confessou o respeitoso, vossas elucidações abrem uma estrada nova para a minha alma. Contudo, eu vos peço,
com a sinceridade da minha afeição, me ensineis na primeira oportunidade como deverei entender que Deus está igualmente em nós. O Messias fixou nele o olhar translúcido e, deixando perceber que não poderia ser mais explícito, com o recurso das palavras, disse apenas: eu te prometo. A conversação que vimos de narrar verificara-se nas cercanias de Jerusalém, numa das ausências eventuais do Mestre, do círculo bem-amado de sua família espiritual em Cafarnaum. No dia seguinte, Jesus e João demandaram Jericó a fim de atender ao programa de viagem organizado pelo primeiro. Na excursão a pé, ambos se entretinham em admirar as poucas belezas do caminho, escassamente favorecido pela natureza. A paisagem era árida, apresentavam as frondes recurvadas, demonstrando a pobreza da região que não lhes incentivava o desenvolvimento. Não longe de uma pequena herdade, o mestre e o apóstolo encontraram um rude lavrador, cavando grande poço à beira do caminho. Bagas de suor lhe desciam da fronte, mas seus braços fortes iam e vinham à terra na ânsia de procurar o líquido precioso. Ante aquele quadro, Jesus estacionou com o discípulo a pretexto de breve descanso e, revelando o interesse que aquele esforço lhe despertava, perguntou ao trabalhador: amigo, que fazes? Busco a água que nos falta, redarguiu com um sorriso o interpelado. A chuva é assim tão escassa nestas paragens? Tornou Jesus, evidenciando o afetuoso cuidado. Sim, nas proximidades de Jericó, ultimamente, a chuva Para mim, travou. Para mim também. Para mim também. Travou. Enquanto ele não volta, eu posso ir lendo o que ele estava lendo, tá bom? Obrigada, Maria. Sim, nas proximidades de Jericó, se vem tornando uma ultimamente a chuva se vem... Marcelão. trabalho exaustivo, mas apontando para ele, o Messias disse a João, então... Caiu. Marcelo, Caiu. caiu. Lela. Então, sim, nas proximidades de Jericó, ultimamente, a chuva se vem tornando uma verdadeira graça de Deus. O homem do campo prosseguiu no seu trabalho exaustivo, mas apontando para ele, o Messias disse a João em tom amigo: este quadro da natureza, Marcelo, Esse é que quadro você da deu uma natureza. congelada aí, continua aí, ó. Muito obrigado, meu Esse amigo. quadro, Esse quadro da beleza. natureza, mas olha, se eu falhar de novo, por favor, continua. Este Ah, quadro pode da deixar. natureza é bastante singelo, porém, é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. Observa, João, que este homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais na terra, mas não para em seu esforço, procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. Está no A subsolo. imagem. A imagem Continua é pálida. a imagem. Parou de novo. Congelou? Continua a A imagem. imagem
Acho que é melhor você tirar a imagem, Marcelo. Vou tirar, vou fechar aqui. Obrigado, Alex. Boa lembrança. A imagem é pálida, todavia chega para compreendermos como Deus reside também em nós. Dentro do símbolo, temos de entender a chuva como o favor de sua misericórdia, sem o qual nada possuiríamos. Esta paisagem deserta de Jericó pode representar a alma humana, vazia de sentimentos santificadores. E muitas vezes nos sentimos assim, né? Áridos, desertos, vazios. Vazia de sentimentos santificadores. Este trabalhador simboliza o cristão ativo, cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifícios, suor e lágrimas, para encontrar a luz divina em seu coração. E a água é o símbolo mais perfeito da essência de Deus, que tanto está nos céus como na terra. Que beleza de imagem! O discípulo guardou aquelas palavras sabendo que realizara uma aquisição de claridades imorredoras. Contemplou o grande poço, onde a água clara começava a surgir depois de imenso esforço do humilde trabalhador que a procurava desde muitos dias e teve nítida compreensão do que constituía a necessária comunhão com Deus. Então, imagina como se nossos corações ausentes de Deus são como um deserto. E Deus é essa água cristalina que vivifica. Experimentando indefinível júbilo no coração, tomou das mãos do Messias e as osculou com a alegria do seu espírito alvoroçado. Confortado, como alguém que vencera grande combate íntimo, João sentiu que finalmente compreendera. Mas, queridos irmãos e irmãs, a compreensão dessa lição vem mesmo quando nós oramos. Então, acredito que tanto a página de Santo Agostinho, com as belas imagens que nos trouxe, assim como essa de Humberto de Campos, muito nos fazem avançar na compreensão do que podemos obter com a prece, esse esforço de comunhão com Deus. Mas é no exercício da prece sincera, contrita, humilde, né, no silêncio do nosso íntimo, é no exercício da prece que nós iremos, de fato, compreender como essa atividade é essencial para nos fortalecer, para nos dar ânimo, para fazer permanecer viva em nós a esperança, a fé, a certeza de que um destino bom nos aguarda, se fortalecidos pela prece, nos mantivermos fiéis às leis de Deus a cada momento do nosso dia, aproveitando as oportunidades de levarmos uma palavra de compreensão, de conforto, de agirmos no bem, de sermos caridosos, pacientes, tolerantes. A prece nos inclinará a tudo de bom que há em nós. A prece nos ajudará a desenvolvermos as nossas virtudes. E é no desenvolvimento das virtudes que nós vamos cada vez mais diminuindo a necessidade em nós de passarmos por adversidades e sofrimentos. Então, sejamos gratos ao Cristo por nos ter oferecido e explicado, oferecido essa ferramenta da oração. E o Evangelho traz uma coletânea de preces, não para serem memorizadas, decoradas, mas para nos servirem de referências nos mais diversos momentos da nossa vida, atendendo às mais diferentes necessidades. Leiamos essas preces. Então, estou com alguém doente, tem lá a prece pelos doentes. Estou passando por um momento de escolha difícil, né? Tem uma tentação, tem prece para me
poupar da tentação, para agradecer um benefício recebido, por aquele que desencarnou, por uma criança que acaba de nascer, em todos os momentos da nossa, antes de dormir, para o nosso anjo da guarda. Então vamos compreender ali, né, o que nós devemos dizer, como nós devemos nos dirigir a Deus e fazer uso dessa ferramenta maravilhosa que nos conecta à nossa essência divina. Então, para fechar a nossa lição de hoje, eu peço ao Verinho, então, a fazer a nossa prece de encerramento. Que Cristo nos abençoe a todos agora. Boa noite a todos. Então, vamos, mais uma vez, né, unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e vamos falar com Jesus, nosso mestre querido. Querido Jesus, aqui estamos nós, Senhor, buscando ter o mérito, Senhor, de sermos considerados seus seguidores nessa nossa encarnação. Agradecemos de coração, Mestre amado, por essas oportunidades benditas de estudo do seu Evangelho, para que enriqueçamos o nosso coração, a nossa mente, e que possamos levar por onde quer que formos, onde quer que estivermos, Senhor, esse sentimento tão doce, tão suave, e que possamos levar as pessoas a esperança, a confiança no seu amor. Obrigada, Jesus amado. Nesse momento de prece que aqui estamos unidos, nós rogamos o seu amparo, a sua proteção por todos os nossos irmãos em necessidade, especialmente os suicidas, Jesus, que não sabem o que fazem, que eles sejam amparados, que eles possam encontrar na espiritualidade o amparo da nossa querida Maria de Nazaré. Obrigada, Jesus amado, nós rogamos pelos nossos irmãos em guerra, em todos esses países, em qualquer lugar onde haja conflito, que eles sejam alcançados pelas nossas vibrações, pelos países que sofrem as consequências da desequilíbrios da natureza, pelos países onde há enfermidades, em todo lugar, nos hospitais, nas ruas, nos lares, que as pessoas possam receber nesse momento, Senhor, as nossas vibrações de carinho fraternos. Muito obrigada, Mestre amado, que a sua paz se estenda por todos os lares, pelos nossos lares, pelos lares daqueles que ainda não o conhecem, principalmente Jesus amado. Muito obrigada, Senhor. Fique conosco, Mestre querido, hoje e sempre. Graças a Deus.